livro de Daniel, capítulo número 6 do livro de Daniel. Enquanto você procura, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais essa noite. Muito obrigado pelo privilégio de estar no teu altar e pregar a tua palavra. Agora abençoa o teu povo, Senhor, nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Versículo 16. Diz assim a Bíblia: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. Falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O começo dessa história é que estavam tramando para pegar Daniel. Aí estavam tramando para pegar Daniel. Aí deram para o rei botar um decreto de 30 dias que ninguém podia orar nem pedir nada a outro Deus e nem a ninguém. Teria que ser, tudo teria que ser pedido ao rei. Daniel, um homem fiel, um homem temente a Deus, ele continuou orando a Deus. E pela janela pegaram ele orando a Deus. E aí levaram ao rei, e o decreto era quem fizesse pedido a outro Deus, que não fosse ao rei, seria jogado na cova dos leões. Aí nós chegamos aonde nós chegamos aqui, aonde Daniel é colocado na cova dos leões, né? E o final é o que nós acabamos de ler aqui, é Deus livrando Daniel da cova dos leões, que não era qualquer coisa, porque os leões, quando alguém se colocado na cova, os leões ficavam sem se alimentar. Os leões passavam tempos sem comer, dias sem comer. Por quê? Porque quando lançava alguém lá, era impossível o leão não comer. Por quê? Porque o leão estava há dias sem comer. O leão estava passando fome. Então, quando jogavam alguém na cova dos leões, era automático, era triturado de novo. Só que com Daniel foi diferente, porque Daniel servia a Deus, né? Então, o que Deus quer falar conosco nessa noite? Eu, como servo de Deus, eu tenho que entender que eu sou perseguido. Não tem como alguém servir a Deus e não ser perseguido. A Bíblia fala que o próprio Senhor Paulo teve motivo de passar por várias provações, né? No mundo tereis aflições. Por quê? Porque o crente é perseguido. Aquele que serve a Deus é perseguido. E nós temos que compreender isso. Nós temos que entender isso. Por quê? Porque a gente tem uma
uma falsa ideia de que quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, os meus problemas acabaram. Eu tenho uma falsa ideia que quando eu aceito a Jesus, a minha vida vai mudar da água para o vinho e eu vou ter uma vida só de vitória. Mas eu tenho que entender que a vida do crente é uma vida de perseguição. Aquele que serve a Deus, ele é perseguido. E com Daniel não foi diferente. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, ficou frente a frente com o leão e não morreu, porque Deus era com Daniel. E é isso que nós temos que levar para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Nós vamos passar, sim, nós vamos ser perseguidos, sim, nós vamos ter momentos de dificuldade, sim, mas nós temos que entender e nós temos que acreditar que nós temos que acreditar que Deus, Ele nos livra, Ele nos guarda e ninguém e nada vai poder nos tocar. Nada nem ninguém vai poder nos tocar, porque Deus é conosco. A Bíblia ela fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia fala: muitas são as aflições dos justos, mas Deus a livra de todas. Eu tenho que acreditar, eu tenho que crer que eu vou passar por momentos difíceis, eu vou passar por momentos de angústia, eu vou passar por dificuldade, mas Deus vai me livrar de todas elas. Aleluia! Deus vai me livrar de todas elas. Deus vai me guardar de todas elas. Daniel, ele passou por essa situação, né? Não é fácil passar. Eu acredito que Daniel, ele, apesar de servir a Deus, como o próprio rei falou aqui, Daniel servia a Deus continuamente, mas eu creio que quando Daniel entrou naquela cova dos leões, ele entrou tranquilo, ele entrou com o coração dele em paz. Obviamente deve ter batido medo nele, né? Mas ele lá dentro, ele viu o livramento de Deus, né? Naquilo que nós passamos, nos problemas que nós enfrentamos, é no meio deles que nós vemos o milagre de Deus. É no meio dos problemas, é no meio da tribulação, no meio da aflição, que nós vemos o livramento de Deus. Nós temos que crer nisso, nós temos que entender isso, porque a perseguição a cada dia mais está mais forte em cima da igreja. Irmão, só não está vendo o que ele não quer. A perseguição do inferno em cima da igreja, em cima daqueles que estão servindo a Deus de fato e de verdade, a cada dia tem ficado mais estreito, a cada dia tem ficado mais difícil, né? Vocês veem, a gente vê aí os crentes gemendo, aqueles que estão servindo a Deus continuamente, não tem tido dias fáceis. Mas qual é a nossa confiança? A nossa confiança é que aquele que nós servimos, ele vai nos livrar, ele vai nos guardar, ele vai nos proteger, ele vai nos dar vitória, né? É assim. Não foi assim com Davi, não foi com Daniel, não foi assim com Davi. Saul, endemoniado, perseguiu Davi. No final da história, quem foi que morreu? Saul. No final da história, quem foi que acabou perdendo? Saul. Por quê? Porque Davi servia a Deus. Davi era ungido de Deus. E aí, irmão, o diabo vai tentar, mas ele não vai conseguir. A parte dele é tentar. A parte dele é
fazer com que haja alguma coisa que abale a vida do crente. Mas Deus, Ele continuamente, Ele protege seus filhos. Deus continuamente, Ele protege aqueles que servem a Ele. E é essa a nossa confiança, é essa a nossa garantia, né? De que vale a pena servir a Deus, vale a pena a gente se esforçar, vale a pena a gente se entregar a Deus, vale a pena. E Daniel, ele passa pela morte e logo depois, né, Daniel foi honrado por Deus. Daniel, ele fica num patamar muito alto, porque Deus deu a vitória do livramento e Deus honrou a Daniel, que não se vendeu, que não se rendeu a decreto de rei nenhum. Daniel continuou orando as 3 vezes ao dia que ele orava. Daniel continuou fazendo o que ele sempre fez, continuou buscando como ele sempre buscou, e no final da história ele sai da morte para uma vida abençoada. E é isso que nós temos que acreditar que Deus tem para nós. É isso que nós temos que acreditar. Nós vamos passar. Nós vamos viver momentos difíceis, mas os momentos vão passar, Deus vai nos dar vitória e nós vamos viver um outro momento, né? Uma outra situação. E às vezes a gente não espera. O pastor Fernando, volta e meia, ele fala para mim, vai trocar de carro. Volta e meia fala para mim. Irmãos, eu não tinha nada para trocar de carro. Eu não tinha condição nenhuma. Eu olhava assim, eu recebia, mas a minha condição era zero de trocar de carro. Eu não tinha condição nenhuma. Mas vamos ver, falou, tu vai participar muito tempo não. Ainda esse ano vai trocar de carro, mas ele falou assim, outro dia para mim, tem uns 2 meses. Ainda esse ano vai trocar de carro, eu olhava assim, condição nenhuma, zero, né? E de repente, Deus faz mover, de repente, Deus faz assim um algo extraordinário, a qual a gente não esperava, a gente conseguiu ajuntar um dinheiro e estamos trocando de carro. Então, o que acontece? A gente tem que entender, eu estou falando isso, porque às vezes você olha para a tua vida e você fala assim, caramba, eu não tenho condição de nada. Caramba, eu estou tendo uma situação que está crítica. Mas você e eu, nós temos que acreditar que a tua situação hoje é uma, mas Deus pode transformar amanhã. Aleluia. Amanhã a tua situação pode ser outra. Hoje você pode estar passando um momento difícil. Eu passei meses, numa dificuldade muito grande, até para pagar o aluguel da igreja. Meses, tentando chefe especial. A minha vida era fundada no chefe especial por causa do aluguel da igreja. Hoje, eu já estou conseguindo pagar um pouco, completar o dinheiro com um pouco mais de facilidade. Né? Espero que eu estiver assim. Mas não era assim, até um tempo atrás estava tudo muito difícil. Né? E de repente, Deus mudou. De repente, Deus deu condição até de fazer algo mais. Então, eu tenho que acreditar nisso. Eu não posso olhar para a minha situação e achar que não vai mudar nunca. Eu não posso olhar para aquilo que eu estou vivendo e achar que não vai acontecer nada. Eu tenho que continuar buscando, eu tenho que continuar orando, eu tenho que continuar firme, que em algum momento Deus muda a nossa situação. Em algum momento
a gente sai do nada. Em algum momento, Deus faz. A minha parte é continuar. Eu não posso parar. Eu não posso esmorecer. Eu não posso enfraquecer. Né? Tu imagina se Daniel se enfraquece? Ele estaria morto. Ele estaria morto. Mas não, por ele estar servindo a Deus continuamente, ele, num momento de angústia, ele continuou servindo a Deus, a qual, né, deu livramento para Daniel. E assim é com a nossa vida. É assim é com a gente. Não importa o que você está vivendo hoje. Não importa o sofrimento que você está tendo hoje. A Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas tem alegria pela manhã. Eu não sei quanto tempo dura a noite na tua vida e quanto tempo dura a minha vida, mas em alguma hora vai acontecer. Alguma hora, né, vai amanhecer e as coisas vão mudar. E eu preciso estar firme, eu preciso estar em comunhão, eu preciso estar servindo a Deus continuamente, para que as coisas possam mudar na minha vida, para que as coisas possam, para que eu possa receber a minha vida. Tu vê, Abraão serviu a Deus, já velho, com 100 anos de idade, teve um filho. O cara que serviu a Deus a vida toda, esperou ter um filho a vida toda, o sonho dele da mulher de ter um filho a vida toda, serviu a Deus, serviu a Deus. Quando ele já não funcionava mais, a mulher também não funcionava mais, o cara vai ter filho. Então, eu não posso esmorecer, eu não posso duvidar que Deus pode me dar uma bênção independente da minha capacidade. Não importa, independente da minha capacidade, independente da minha força, né? Porque milagre é isso. Milagre é algo que você recebe, a qual você não teria condição de ter e receber. Isso é milagre. Então, às vezes, a gente acha que não tem mais idade, às vezes a gente acha que está mais velho, às vezes a gente acha que não tem mais força, às vezes a gente acha uma pessoa de coisa. Mas Deus não trabalha com a tua força, Deus não trabalha com a tua idade, Deus ele trabalha da maneira que Ele quer e dá vitória quando Ele quer. E a minha parte é o quê? A minha parte é continuar. Tu imagina se Abraão ele esmorece. Imagina se Abraão larga Jesus, larga Deus, deixa as coisas de Deus, vai viver a vida mundana. Tu imagina se Abraão ia ter filho. Abraão não ia ter filho, ele ia mulher dele. Mas não, independente de ter filho ou não, Abraão continuou servindo, e o final da história foi ele sendo abençoado com o filho. Não por força dele, não por força da mulher, porque a mulher tinha até cessado dentro da escritura, mas pelo milagre de Deus, pela força de Deus, eles acabaram sendo abençoados. E nós temos que carregar isso na nossa vida. A nossa bênção vem de Deus. O nosso milagre vem de Deus. Vem de Deus. A nossa parte é continuar. A nossa parte é caminhar. A nossa parte é não se render. Não se render à dificuldade, não se render ao sofrimento, não se render à dor. A nossa parte é continuar e acreditar que em algum momento Deus vai fazer alguma coisa. Que em algum momento Deus vai mudar a história. Foi assim que Ele fez com Daniel, foi assim que Ele fez com Davi, foi assim que Ele fez com Abraão, né? Entre tantas pessoas que Deus ele fez de lá. E nós não podemos esmorecer.
temos que continuar buscando, irmão. Nós temos que buscar ter comunhão com Deus. Nós temos que buscar ter intimidade com Deus. A oração, Daniel orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Oração é intimidade com Deus. É você conversar com Deus. Isso faz com que você tenha intimidade. Isso faz com que você tenha proximidade com Deus. E Daniel, ele tinha isso. Ele orava 3 vezes por dia. Isso irritou o diabo, que tentou fazer uma armadilha para matar Daniel. Porque é isso que o diabo tenta. Quanto mais intimidade você busca ter com Deus, quanto mais intimidade você busca em Deus, mais o diabo se enfurece e quer acabar com a tua vida. Hoje em dia as pessoas pensam quando alguém está passando por um problema, alguém está passando por alguma situação, a mesma as pessoas pensam fora está em pecado. Está em pecado. Está passando por um pecado. Não foi assim com Jó. Jó passou o que passou, os 3 amigos dele falaram o quê? Está em pecado. Ferrou com Deus. Se conserta, pede perdão. Ninguém pensou que Jó estava passando o que passou, pelo contrário, que agradava a Deus. Tu imagina a conversa de Deus com o diabo. Deus vira para o diabo e fala assim: meu servo Jó, olha só como ele me agrada, olha só como eu amo esse cara, ele é meu xodó. Esse aí é. O diabo dele vai lá, está abençoando de qualquer jeito, ele vai para ele. Aí os amigos começaram a falar: está em pecado, está fazendo besteira, alguma está com dor, pede perdão a Deus, se conserta com Deus. Só que as pessoas, elas não podem entender que quando você busca se aproximar de Deus, é aí que o diabo se levanta. É aí que destrui com fúria. Quando você busca querer fazer o querer de Deus, quando você busca querer fazer a vontade de Deus, é aí que o diabo se levanta. É aí que ele destrui com força. E nós temos que fazer o trabalho de resistir o diabo. E ele fugirá de nós. A nossa parte é resistir. A nossa parte é entender que a nossa busca em Deus, a nossa proximidade de Deus, vai fazer com que o inimigo se irrite, se ire e venha para cima de nós. Mas se nós permanecermos firmes, se nós permanecermos fiéis a Deus, a gente vai passar e vai ter vitória. Não se deixe vencer. Eu sei que às vezes a luta é dura. Às vezes eu sei que eu passo. Não é fácil entrar com a porta aberta, com a igreja aberta, né? E a luta que a gente enfrenta, a guerra que a gente enfrenta, a gente parece que até que é a única igreja da terra. Como o diabo tem raiva e como o inimigo tem para fazer essa forma. É inacreditável. Mas até que a gente vai ter um igrejão, uma coisa grande, porque a fúria que o bicho tem em cima da gente aqui é uma coisa inexplicável, né? Tamanha fúria. Mas a gente continua. Não é fácil não. Às vezes a gente conversa lá em casa e a gente fica triste. Às vezes a gente, né? Só que a gente continua porque a gente sabe quem é que está com a gente. A gente não para porque a gente sabe quem é que está com a gente. Então, eu sei o quão difícil é a gente ficar passando por problema o tempo todo, passando por dificuldade o tempo todo, passando por muitas coisas, mas eu tenho que acreditar que uma hora Deus vai mudar essa história. Aleluia! Eu tenho que acreditar que uma hora Deus vai mudar essa história na vida da igreja, na nossa
né? E na vida dos irmãos, uma hora eu vou mudar. Qual é a minha parte? A minha parte é estar aqui. A minha parte é continuar. A minha parte é estar aqui hoje. A minha parte é estar aqui amanhã. A minha parte é estar aqui quinta-feira. Essa é a minha parte. E acreditar que em algum momento dessa história esse quadro vai mudar. Quando é que é? Não sei, pode demorar anos. Não sei. Mas eu sei uma coisa. Não há mal que dure para sempre. Eu sei que uma hora essa história muda. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu já tive igreja, na outra igreja que eu era, a maioria dos meus membros não era de Rocha Miranda. A grande maioria dos meus membros não era de Rocha Miranda. Eu tinha igreja cheia e não era de Deus. Se Deus quiser, Deus quer gente de fora. Eu tive gente, eu tive membro da Penha, eu tive membro da Divina, eu tive membro do Bom Centro, eu tive membro de Mesquita. Eu tive membro de Mesquita, eu tive membro de tudo quanto é caminhoneiro. Membro de Rocha Miranda mesmo, eram uns 3 ou 4 que tinha na época. A maioria dos meus membros da igreja era cheia lá, a maioria dos meus membros era tudo bem de longe. Não tinha ninguém de perto. Não tinha ninguém de Rocha Miranda, Irajá, Colégio, ninguém. Era tudo bem de longe. Então, se Deus quiser, Ele pode mandar um churrasco de gente de fora aí. Aleluia. Se os daqui não querem, ele traz de fora. Deus não mudou você daqui, Deus não mudou mudar de lugar. Então, irmão, a minha parte é continuar. A minha parte é continuar e acreditar que uma hora as coisas mudam. E assim com a tua vida também. Nós temos que acreditar que uma hora Deus muda. Não importa o quadro, não importa a situação. Muitas das vezes eu sei que a nossa vida, aquilo que você passa, o que você está vendo é muito ruim. Às vezes, no teu olhar, você não vê solução. Você não vê. Você não vê o que pode ser feito para mudar a situação. A verdade é essa. Eu não posso estar aqui na igreja. Eu não vejo solução para mudar o quadro. Eu não vejo. Sinceramente, eu não vejo solução. Na minha visão, eu não vejo solução. Mas eu sei que Deus é poderoso. Ele pode também poder fazer uma perca de gente, ele pode mudar a história, ele pode fazer muita coisa. E eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que ter confiança, né? Que nós não estamos aqui à toa e que Deus vai fazer alguma coisa em algum momento. E assim é a nossa vida, irmão. Às vezes a gente passa um dia, passa outro dia, a gente olha para a nossa vida, a gente olha para aquilo que a gente está passando, a gente olha para aquilo que está enfrentando, para, às vezes pensa, às vezes deita a cabeça no travesseiro e fala assim, meu Deus, eu não vejo solução para o quadro, eu não vejo mudança, eu não tenho como eu ver o que eu posso fazer para mudar a minha história. Mas graças a Deus, Deus não precisa da tua ajuda. Deus não precisa da tua ajuda para mudar nada. Aleluia. Ele pode fazer acontecer de uma hora para outra, você acordar numa outra situação. Glória a Deus. Deus pode fazer, irmão. Eu já vi tanta coisa acontecer. Eu já vi crentes sendo abençoados de pessoas chegarem e dar um dinheiro ao outro. Eu já vi isso acontecer. Do nada, cara, na rua, a pessoa e dá dinheiro. Não era coisa não, tá? Então nós temos que acreditar que Deus pode fazer. Não, eu não sei aquilo que está passando, né? Com o que está enfrentando, mas o que eu sei é que nós temos que continuar. Porque eu sei
que a gente tem que tentar se aproximar mais de Deus, chegar mais próximo de Deus, porque nós vamos limitando por igual, limitando por Deus. Nós vamos fazer o que o inimigo vier para cima da gente, vamos, não vou te enganar não. Então vamos fazer. Mas em compensação, nós vamos mover a mão de Deus a nosso favor para nos dar vitória e mudar a nossa história. Se coloca no pé de Jesus. Glória a Deus.